Lápis cor de pele. Era nosso primeiro dia na escola, já tínhamos 7 anos. Nossa mãe sempre contava história para nós, ensinava as coisas. Como eu adorava viver no meio dos livros, sabia ler um pouco mais que o meu irmão. Ele gostava mesmo era de correr e brincar no quintal. A escola era perto de casa, em frente à praça, e fomos a pé, eu e o Miguel, acompanhado de nossos pais. Assim que chegamos, o Miguel saiu correndo e subiu no balanço, feliz da vida. Eu não sabia se queria ficar lá, mas a minha mãe me deu um abraço bem apertado e disse olhando bem nos meus olhos: "No final da manhã eu venho buscar vocês." E então ela beijou a minha testa com doçura e eu fiquei muito corajosa de repente. Saí andando pelo corredor e a professora Roberta veio me dar um abraço. Ela me recebeu com um abraço. "Seja bem-vinda, querida", e me acompanhou até a minha sala. A professora já nos conhecia. No dia em que fomos visitar a escola, ela nos recebeu com a diretora. Aliás, a diretora pareceu um doce de pessoa. Depois que eu fiquei sabendo que os meninos e as meninas morriam de medo dela. Se estivessem correndo pelo pátio e dessem de cara com ela, ficavam quietinhos, feito estátuas. Diziam que a diretora tinha um radar, porque assim que os meninos começavam a correr, ela aparecia do nada. Acredita? Diziam também que se ficasse brava se transformava numa bruxa má, muito má. Não sei, vou ficar de olho. Mas alguns alunos entraram na sala. Miguel veio minutos depois, quando a Pro Roberta o buscou no parque. No início da aula, a professora pediu que cada um dissesse o seu nome. Meu coração ficou mas tão acelerado que quando eu fui dizer acabei esquecendo o meu nome. Verdade! Então me deu um branco. Nunca tinha falado para tanta gente me ouvir antes, mas a Pro Roberta segurou na minha mão e sussurrou meu nome em meu ouvido e eu falei: "Ana." E o Miguel, ele falou seu nome tão feliz e tão rápido que quase ninguém entendeu direito. E a professora pediu para ele repetir. Meu irmão era tão corajoso, tão seguro, tão consciente de suas qualidades e eu o admirava tanto. Depois, a Pro Roberta formou um círculo, pediu que sentássemos e explicou como seria o nosso dia. Faríamos alguns desenhos, ouviríamos música, faríamos um piquenique, brincaríamos no parque e teríamos uma gincana. E eu nem sabia o que era uma gincana, mas assim que ela amarrou fitas azuis nos punhos de alguns e fitas vermelhas no punho de outros, entendi que iríamos brincar muito. Eu adorei. Você também gosta de brincar? Ao final da aula, a Pro pediu que cada um se desenhasse. Então a Gabriela, lá no fundo, ela gritou: "Pro, me empresta lápis cor de pele?" E eu fiquei sem entender. E o Luiz logo respondeu: "Eu tenho." E emprestou a ela um lápis clarinho, meio rosa. Mas que estranho, eu pensei. Olhei para o Miguel para perguntar se ele havia entendido, mas meu irmão estava se desenhando com a camiseta do seu time preferido. E quando o assunto era seu time preferido, melhor não interromper de jeito nenhum. E eu acabei ficando sozinha com os meus pensamentos. A minha mãe nos segurou no final da tarde, exatamente como havia prometido. Fomos para casa e fiquei pensando no que tinha acontecido na escola. Não entendia. Como que um lápis rosinha poderia ser cor de pele? Minha pele era mas tão branquinha, mas não era rosa. Nananina. Em casa, observei meu pai. Também era branquinho como eu e tinha os olhos azuis. Meu irmão tinha os olhos igual ao dele. Eu pedi naquela imensidão dos olhos azuis do meu pai, que percebeu que eu o admirava. Sorriu-me e disse:
Senti sua falta, Ana. E eu levantei do tapete, dei um super, hiper, mega abraço nele e fui para o quintal procurar o Miguel. Como meu irmão gostava de jogar bola. Quando cheguei lá fora, meu Deus, Miguel não tinha pele como a nossa. Sua pele era tão escura, era uma cor que parecia marrom. E eu tinha percebido aquilo. Seus olhos eram parecidos com o do meu pai, mas a cor da sua pele não parecia com a nossa. Nesse momento, a mamãe chamou lá da cozinha. Crianças, preparei um suco delicioso para vocês. Entramos, Miguel correndo como sempre, e eu pensando na palidez da minha pele e no colorido da pele dele. Quando minha mãe veio perguntar se a gente já tinha lavado as mãos, foi aí que notei. Minha mãe tem a pele bem escura, igual a de Miguel. Seus olhos são escuros, como o meu, seus cabelos encaracolados, como os meus, mas a sua pele é exatamente da mesma negritude da pele de Miguel. Como eu nunca havia percebido isso? Mãe, por que não tenho a mesma cor da sua pele? Meu pai se olharam e deram uma deliciosa gargalhada. Filha, você nunca havia percebido? Não, mãe. Nunca vi diferença entre nós. Agora vi que sou branca como meu pai. E você e Miguel têm a pele tão escura. Filha, seu pai é branco, de olhos claros, e eu negra, de olhos escuros. Há uma parte da ciência chamada genética, que estuda como as pessoas são formadas, cor de pele, cor e tipo de cabelo, cor de olhos e muitas outras coisas. Por isso que as pessoas de uma mesma família se parecem tanto e outras da mesma família são tão diferentes. Tem o DNA. E meus pais nos deram uma aula sobre essas coisas. Também nos mostraram fotos de muitas pessoas da família e fotos de amigos. Miguel ficou tão quieto, prestando atenção, que dava gosto de ver. E olha que ele só ficava quieto para comer pipoca, assistindo a desenho animado. Nem tudo que meus pais falaram eu entendi muito bem, mas de uma coisa eu tive certeza. Aquele lápis de cor de pele estava errado. Errado demais. No outro dia, cheguei muito animada à escola, ansiosa para contar a minha descoberta. A professora nos colocou novamente nas carteiras em círculo e, depois de falar um pouco, perguntou se alguém queria dizer alguma coisa. Pensei bem, fiquei com muita vontade de falar, mas eu não tive coragem. Ah, se eu fosse como o Miguel, ele não tem vergonha de nada. Daí, sentamos para desenhar como a Pro Roberta pediu. E ela pediu para, desta vez, desenharmos nossa família. Comecei pelo meu pai, que tinha cabelos lisos, pele branca e olhos azuis. Era alto e um pouco gordinho. Haha. Depois foi a vez da mamãe. Alta, magra, negra, olhos de jabuticaba, cabelos bem encaracolados, enfeitados com uma fita de laranjeira que ela recolhia todos os dias no quintal para prender os cabelos do lado direito da cabeça. Por isso, desenhei para prender os cabelos dela bem caprichadinho e bem lindo. Miguel negro, cabelos lisos, olhos azuis, magrinho que só. E quando comecei a me desenhar, vi Gabriela e Pedro discutindo, pois queriam usar o tal lápis cor de pele ao mesmo tempo. Então notei que Gabriela tinha os olhos bem puxados e a sua pele era um pouco mais amarelada. Daniel tinha uma cor meio vermelha. Ele havia dito no dia anterior que tinha passado as férias na casa da avó, que morava no litoral. Júlia era mais escura que eu, mas bem mais clara que Miguel. Diogo era moreno, mas não era negro como meu irmão. Miguel e Carol usavam óculos. Júlia tinha os lábios mais carnudos. Cauã, que no dia anterior havia levado mandioca de lanche, tinha os cabelos negros bem lisos. Bia tinha as perninhas grossas
tranças e seu cabelo era cacheado, da cor de carvão. Bruno era bem mais alto que qualquer um da sala, menos que a Pro. Tati era menorzinha. Laura tinha as bochechinhas rosadas e Bruno as sobrancelhas bem finas. Davi, sempre que sorria, mostrava umas covinhas na bochecha. E Benício tinha os cabelos como os raios de sol. Esse, quando ele sorria, derretia os corações. Levantei a mão. Sim, Ana. Pro Roberta queria falar uma coisa para a sala. Levantei com as pernas tremendo de tanta vergonha de falar em público, mas precisava contar para a sala o que havia aprendido com os meus pais. Todo mundo precisava saber. Amigos, ontem, Miguel e eu ouvimos umas coisas muito legais de nossos pais. Você e Miguel são irmãos, Ana? Como assim? Perguntou Davi. Somos sim, irmãos gêmeos. Como? Gêmeos ainda? Você é branca e ele é negro? Achei que tinham que ser iguaizinhos, da mesma cor e tal. Pois é, Davi, ontem fiquei pensando no lápis cor de pele, o mesmo que agorinha estava sendo disputado por Gabriela e por Pedro, e percebi que a minha pele não é da mesma cor, não é daquela cor do lápis cor de pele. Quando cheguei em casa, fiquei olhando meus pais, Miguel e eu, e perguntei para eles, então eles nos explicaram. Contei a história todinha do DNA, dos genes e do jeito como eu havia entendido. Não sei se compreenderam muita coisa, mas assim que eu terminei, a Pró Roberta, com os olhos cheios de lágrimas, que eu não entendi o porquê, começaram a aplaudir e todos aplaudiram também. Quando mamãe nos buscou na escola, Miguel fez questão de contar o que tinha acontecido. Ela ficou muito orgulhosa de tudo que eu aprendi e do que eu falei, principalmente por eu identificar as diferenças das pessoas e admirá-las por isso. Claro, se cada um é diferente, por que tem gente que insiste em ser igual? Cheguei em casa e fui pesquisar tanta coisa, cores, culturas, ideias, pensamentos, sonhos, sentimentos. Como ainda não lia tão bem, mamãe me ajudou e depois papai também. Miguel me acompanhou nas maravilhosas descobertas, tanta coisa ainda para aprender. No outro dia, quando chegamos à escola, a professora havia colocado um espelho em cada mesa para que nos olhássemos para parte por parte, cabelo, nariz, olhos, sobrancelhas, e depois observássemos nossas diferenças e semelhanças com cada colega. Foi divertido e fiz muitos amigos. Depois de tudo isso, o lápis cor de pele não teve mais lugar em nossa sala. Agora, cada qual com sua identidade, cor e beleza, numa mistura de tons e de gente tão igual quanto diferente. Ana, em seu primeiro dia de aula, ficou surpresa quando os colegas tinham um lápis cor de pele. Então pensou, será que gente só tem uma cor? E a partir daquele dia começou a prestar atenção nas pessoas e descobriu coisas que nunca havia percebido antes. Notou que os olhos, cabelo e boca de seus amigos eram bem diferentes uns dos outros e começou a pensar que o mais legal era justamente isso. Que graça seria o mundo se todos fossem iguais.